E aí, gurizada? Bem-vindos ao meu canal. Vamos de diluições. Vocês sabiam que a diluição é uma expressão de concentração ou proporção? Não? Então assistam o vídeo até o final, inscrevam-se no canal, curtam, ativem o sininho para mais notificações e comentem. Isso é muito importante. Sem mais delongas, vamos começar. Esse vídeo está aqui para nos guiar. A diluição ela é um procedimento de adição de uma substância a outra para reduzir a concentração de uma das substâncias. O uso mais comum da palavra diluição ocorre no sentido de que tantas partes de um material estão sendo diluídas em um número total de partes do produto final, ou seja, diluente mais material. Normalmente, a diluição indica a quantidade relativa de substâncias em uma solução. A gente tem alguns tipos de diluições. Em um laboratório de análises clínicas, diferentes tipos de diluições podem ser usadas para preparar amostras, reagentes e soluções padrões. Aqui vão estar alguns dos principais tipos de diluições. A chamada diluição simples. Uma diluição simples é feita ao adicionar uma determinada quantidade de um soluto, amostra ou reagente, a um solvente, geralmente água ou uma solução tampão, para obter uma solução menos concentrada. É uma das formas de diluição mais simples de fazer, pois necessariamente não é necessário ter um volume final exato, pois a maioria das vezes é realizada para diluir amostras que forneçam valores de resultados acima do limite de leitura de um equipamento de rotina. A forma mais fácil de entender essa diluição é pensar da seguinte maneira: uma parte do soluto, aquilo que se quer diluir, para tantas partes finais, que sempre correspondem àquela parte do soluto mais uma parte necessária, né, mais o número de partes necessárias para indicar a diluição. Resumindo, para fazer uma diluição 1:4, a gente usa uma parte do soluto mais 3 partes do solvente, obtendo 4 partes. Outro exemplo, adicionar 1 ml de uma solução a 4 ml de solvente. Isso a gente vai obter uma diluição 1:5. 1 ml seria uma parte. 4 ml do solvente, 4 partes. 1 mais 4, 5. A diluição para 5. Dessa forma, a gente pode fazer diluições das mais absurdas que a gente queira. Algo do tipo, quero fazer uma diluição 1:13,8 de uma amostra de soro humano. É fácil. Se pega 1 ml de soro mais 12,8 do diluente ou volumes proporcionais, como 0,1 ml de soro para 1,28 ml de diluente. No final, a gente vai ter essa diluição 1:13,8. As diluições seriadas. Elas são feitas em uma série de passos onde cada diluição subsequente é feita a partir da diluição anterior. Como exemplo, vamos fazer uma diluição seriada 10:10. Primeiro a gente faz uma diluição 1:10. Depois a gente pega essa solução e dilui novamente 1:10, resultando em uma solução agora 1:100. Na segunda etapa, se continuarmos, a gente pode diluir de novo a solução 1:10, resultando em uma solução 1:1000. As diluições seriadas normalmente são ditas como diluições 2:2, 3:3, 5:5, 10:10, que são as mais comuns. Quando uma solução for diluída mais de uma vez, essas diluições seriadas, a concentração final ela é calculada multiplicando-se as diluições entre si, ou pela concentração inicial. Ou seja, se pegarmos e fizermos 3 diluições seriadas 2:2, nossa diluição final vai ser 1:8, que é o 2, 2 e 2. Se fizermos 4 diluições seriadas 2:2, nossa diluição final será 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou também 2 na 4, né? 2 elevado ao expoente 4, que vai dar 1:16. No caso de duas diluições 3:3, teremos uma diluição 1:9, e assim por diante.
As diluições 10 a 10 também são muitas vezes chamadas de diluições logarítmicas e são muito usadas na diluição de amostras bacterianas. A gente vai ter as diluições percentuais. Elas são diluições que indicam a quantidade de soluto presente em 100 partes de solução. Como exemplo, uma solução a 5% significa que há 5 partes de soluto em 100 partes da solução final. A gente tem as diluições volumétricas. São feitas ao medir volumes específicos de soluto solvente. Por exemplo, misturar 25 ml de soluto com 75 ml de solvente para obter uma solução de 100 ml. Quantas vezes o 25 cabe em 100 ml? 4. Portanto, isso é uma diluição 1:4. E as diluições gravimétricas são feitas ao pesar quantidades específicas de soluto solvente. Por exemplo, pesar 10 gramas de soluto e misturar em 90 gramas de solvente para obter uma diluição 1:10. É a mesma coisa. Quantas vezes 10 cabe em 100? 10 vezes. Portanto, a diluição foi 1:10. As aplicações das diluições em laboratório de análises clínicas. Pode ser utilizado no preparo de amostras, diluir uma amostra biológica, sangue, urina ou soro, para testes de diagnósticos. Também para preparo de reagente. Preparar reagentes em concentrações adequadas para as reações químicas. Preparo de solução padrão. Criar uma solução padrão para calibração de equipamentos e validações de métodos. Os testes de sensibilidade, realizar testes de sensibilidade a antibióticos utilizando diluições seriadas. Alguns ensaios imunoquímicos, como preparar diluições para os ensaios de hemaglutinação e outras técnicas imunológicas. A precisão na realização das diluições ela é crucial para obter resultados confiáveis e reprodutíveis em um laboratório de análises clínicas. Então, os cálculos de diluições, ou cálculos envolvendo diluições, a gente pode pensar da seguinte forma: se eu quiser preparar uma diluição 1:100 de uma amostra sérica, cujo resultado de gonadotrofina coriônica ou HCG tenha sido superior ao limite de leitura do equipamento de rotina do laboratório, a gente vai misturar uma parte de amostra sérica em um volume final de 100 partes de salina ou água, dependendo do protocolo do laboratório. Isso é 1:99, ou então podemos fazer diluição seriada 10 a 10, como descrito anteriormente. Porém, quando é necessário preparar um determinado volume de diluição específica de uma substância, o cálculo se efetua pelo processo razão-proporção, conforme vai ser o próximo exemplo. Quanto de álcool etanol 95% é necessário para preparar 1 litro de álcool a 70? O cálculo razão-proporção vai utilizar a seguinte fórmula: concentração inicial vezes o volume inicial vai ser sempre igual à concentração final vezes o volume final, onde a gente vai ter então que a concentração inicial do álcool era 95, a concentração que eu quero do álcool é 70, e o volume que eu desejo preparar é 1 litro. Portanto, substituindo na fórmula, vai ser 95 vezes o volume inicial, que é um volume que eu não faço ideia do que eu vou usar, igual a 70 vezes 1 litro. O volume inicial, então, por sua vez, vai ser 70 dividido por 95, ou 0,7368 litros. Arredondando, 0,74 litros. Ou seja, pegar 736,8 ml de álcool, 95%, e diluir até o volume de 1 litro de água ou destilado deionizado, utilizando como o recipiente para proceder essa diluição um balão de fundo chato de 1 litro. Bom, gente, por enquanto é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.